O programa Conexão está de volta e agora vamos falar sobre a virtualização do texto. Eu, particularmente, prefiro os livros físicos, aqueles de papel mesmo, mas há quem prefira os modelos digitais. Neso, qual é o papel da virtualização na leitura? Olha, é importante a gente definir uma questão. O Pierre Levy, na obra dele, O que é Virtual, ele lembra que o texto é o primeiro grande momento de virtualização. Então, mais do que a gente pensar texto papel e texto no e-book, texto no tablet, o texto sempre foi virtual. No sentido dessa virtualização, quando você separa o acontecimento. Então, o sujeito escreve e ele separou dele a ideia para o papel. Então, é o primeiro momento de virtualização, porque quando você lê o bilhete do namorado, ele não está ali, mas você o sente ali. Então, é o primeiro momento de virtualização, é o primeiro acontecimento de virtualização, segundo Pierre Levy. Então, é o primeiro aspecto que acho que é interessante a gente pensar quando fala em leitura, em escrita, em texto e virtualização. Do ponto de vista de quem escreve, é importante a gente lembrar que, assim, quando você produz, o seu contexto histórico, o seu contexto emocional é um. E aí, quando a pessoa vai ler, ela está em outro momento e ela pode ter outra interpretação. Então, quando a gente escreve, é importante a gente pensar muito nas palavras. Porque o que para mim pode ter um significado, para a Michelle pode ter outro, para a Milena outro, para o Neso outro. Então, você tem que tentar ser o mais universal possível para você realmente passar a mensagem que você pretende. Porque senão o leitor vai ficar totalmente perdido do que você está falando. Isso não tem nada a ver com o fato de ser em digital, em meio digital, num papel, né? E da mesma forma, se você lê um texto que uma pessoa falou, nossa, aquele texto é maravilhoso, você vai ler, você vai atribuir um sentido para ele. Aí você vai colocar as suas experiências, a sua vivência na leitura daquele texto. E você pode falar assim, não vi nada de interessante nele. E o interessante também é que, assim, muitas vezes a gente escreve, alguém lê, faz uma correção, uma observação, e aquilo ajuda no desenvolvimento daquele texto. Porque você vai trocando experiências, você vai melhorando o seu conhecimento, e com isso a produção vai melhorando. É aquilo que a gente falou até aqui na gravação, que a gente pode assistir, ver que algo não ficou legal, ou ver que algo não precisa de um pouco mais de escolha, um pouco mais de estudo, e ir melhorando. Isso é muito legal, tanto para o emissor quanto para o receptor da mensagem. Essa é justamente a virtualização do ponto de vista do emissor, né? Aquele que produz o conteúdo, né? Como que é essa virtualização do emissor? Ele pode estar com o tempo construindo, melhorando o texto dele, né? Não construindo, mas a partir daquele texto que ele construiu, ele pode estar melhorando, adaptando até, porque às vezes você posta um texto no blog, né, Ronaldo? E aí, depois, com o passar do tempo, você volta naquele texto, você atualiza os dados, deixa ele mais atual, né? Então, essa é a virtualização do emissor? Essa é uma das formas de virtualização do emissor, né? A primeira virtualização do emissor é que ele separa a ideia dele de si, né? Então, digamos, aquilo que eu estou pensando agora, ele ganha corpo no texto, né? Eu transfiro para o texto. A partir do momento que eu transferi para o texto, já é uma outra coisa, já está separado de mim. E esse outro aspecto é esse novo contato que eu tenho com esse texto que eu acabei de escrever. E agora, com o universo do virtual, do digital, eu tenho a possibilidade de atualizar, né? Eu vou lá, pego o texto, aquele texto que eu escrevi no blog há 2, 3 anos, eu posso atualizar o dado, diferente do livro, porque o livro eu preciso fazer uma nova edição, né? Então, se tem alguma coisa errada, preciso fazer uma nova edição. O virtual, não. Qualquer um de nós aqui, quando entra no site de notícias, de vez em quando a gente encontra lá, atualizadas 13h42. Por quê? Porque o editor foi lá, acrescentou um dado, uma informação nova, né? Essa é uma possibilidade fantástica que esse universo digital, desse universo virtual nos possibilita. Além disso, muita gente acha que o leitor digital é muito mais ativo, porque você entra num texto e vai
vai lendo hiperlink e tal, e na verdade isso não é verdade, porque o leitor do texto mesmo em papel, ele também pode fazer anotação e ele pode ir fazendo ligação com o contexto dele ou com outras obras que ele já leu. Então, de todo jeito, ele tem essa interação diferente dos dois modelos, mas a interação acontece. Eu acho que até mesmo quando você lê, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é um texto que, se você analisar, ele é um texto muito atual. Você não vai tratar exatamente daquele aspecto, mas se você fizer um paralelo entre ele e a realidade, ele se torna atual, porque são temas recorrentes. Eu acho que só um último aspecto a respeito dessa questão do leitor virtual, do leitor que a gente pode estar pensando que lê na internet, principalmente na internet. Não sei, como você disse, Andressa, se dá para a gente pensar em ser mais ativo ou não ativo. A diferença mesmo está na experiência de leitura, né? Porque, como você disse, dá para fazer anotação, isso, aquilo, mas a pessoa tem um contato com um texto. Na internet ele abre 10 abas. Né? Ele pode ler um parágrafo, aí ele encontra uma outra informação, não entendeu, pesquisa no Google para poder acrescentar a informação. Então, é uma experiência de leitura diferente. No nosso próximo bloco é a vez da economia se juntar com a virtualização. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, Jornalismo na Web.